Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado porque você está aí para ouvir uma palavra. E olha, a palavra de hoje é, no mínimo, libertadora para você que se sente acusada, para você que se sente oprimido, para você que se sente sobrecarregado pela culpa. Fica comigo e presta atenção nessa palavra. Aproveita que você está aí, já dá o seu like, aperta o joinha aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e eu quero que você deixe um comentário sobre essa palavra no final. Não esqueça de comentar e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Seja também uma missionária, um missionário de Deus, enviando o link dessa mensagem para o máximo de pessoas no Facebook, no WhatsApp. Que Deus te abençoe e recompense você com muitas bênçãos. Hoje é domingo, dia 3 de março de 2019. Eu quero agradecer as muitas pessoas que deixaram as suas cidades, as localidades, e eu fiquei muito feliz de observar que nós temos gente de muitos lugares acompanhando essa palavra. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. E o meu desejo é que a gente possa se encontrar, que a gente possa estar junto aí numa celebração na sua igreja, na sua comunidade. E eu quero me organizar para isso, tá bom? Para isso, tem aqui o nosso e-mail para convites, para você saber como é que tá a nossa agenda, tá bom? Manda o seu e-mail aqui se você quiser para agendaneisantos@gmail.com. Por falar nisso, muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Versículos de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Este homem está blasfemando." Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: "Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aqui está uma situação que eu creio que vai se parecer com a situação de muitas pessoas nos dias de hoje. Mas antes, vamos entender o que está acontecendo aqui. Nessa época, nesse contexto, na mente da maioria das pessoas religiosas, especialmente os fariseus, os doutores da lei, que estudavam cuidadosamente as Escrituras, havia um pensamento. Que pensamento era esse? Que uma pessoa que nascesse com alguma deformidade no seu corpo, com alguma limitação, uma pessoa que nascesse cega ou paralítica, na mente deles existia um pensamento de que aquela pessoa foi amaldiçoada por Deus. Que por algum motivo Deus se zangou com aquela pessoa e permitiu que ela nascesse com aquela deformidade. Então, quando eles viam uma pessoa assim, eles logo pensavam que essa pessoa era uma pessoa que havia de alguma forma irritado Deus. Por quê? Porque tinha pecados, ou ela ou os pais. Tem uma situação no Evangelho de João que os discípulos, quando veem um homem ali cego, eles perguntam isso para Jesus: Jesus, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que este nascesse cego? Porque na mente deles, uma pessoa que tinha algum tipo de limitação, essa pessoa, ela tinha pecado e por isso Deus havia castigado essa pessoa. Então, quando aquele homem foi trazido até a presença de Jesus, Jesus sabendo já daquilo que existia no subconsciente daquelas pessoas, Jesus
percebeu que aquele homem, desde quando ele foi encontrado naquela situação de paralítico, aquele homem era alguém que não tinha uma vida normal como qualquer outra pessoa. Por quê? Ele era impedido de participar da sociedade, porque tudo naquela época girava em torno do templo, o grande templo de Jerusalém. E uma pessoa que tinha alguma doença, como por exemplo a lepra, ou alguém que era paralítico ou cego, essas pessoas eram tidas como pessoas impuras ou amaldiçoadas por Deus. Portanto, não fazia sentido elas entrar no templo, porque ali só podiam ficar as pessoas que estavam purificadas e que eram aceitas nos rituais religiosos. E quando uma pessoa não participava das atividades religiosas, ela também deixava de participar praticamente da sociedade, porque tudo girava em torno da religião naquela época, até a política. Então, quando Jesus vê esse homem, Jesus logo se lembra: esse pobre coitado nunca teve uma vida, nunca teve a felicidade de se relacionar com as pessoas no templo, de ter uma vida tranquila com a sua família. Então, esse homem precisa ser liberto desse estigma, dessa imagem. A primeira coisa que Jesus faz é dizer para ele: os seus pecados estão perdoados. É claro que Jesus não estava ali confirmando o pensamento daqueles homens que pensavam que a deformidade dele, a paralisia dele era por causa dos pecados. Não, Jesus não está confirmando isso. Mas Jesus está usando ali a autoridade que lhe é devida, a sua autoridade de Messias, do Filho do Homem, porque somente Deus pode perdoar pecados, ou então o Filho de Deus. E não é isso que ele dizia? Que ele era o Filho de Deus? E ele era. Mas quando ele diz: os seus pecados estão perdoados, aqueles fariseus ficaram: mas como assim os seus pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar pecados. E eles não conseguiam admitir que Jesus era o Deus encarnado. Eles não conseguiam admitir que Jesus era o Messias. Por isso eles ficam murmurando, reclamando entre si. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, que eles estavam pensando maldosamente, Jesus já liberou uma palavra de cura para provar para eles que o que ele estava falando para aquele homem, ele estava falando com a autoridade de quem tinha poder para mudar a situação de uma pessoa. Então, quando ele diz: os seus pecados estão perdoados, as pessoas olham e não podem ver nada. Mas quando ele diz: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, aquele homem se levanta. E fica comprovado para quem quiser crer que Jesus tinha poder. E Jesus tinha, no mínimo, autoridade dada por Deus. Porque os próprios fariseus pregavam isso, que ninguém podia operar milagres senão pelo dedo de Deus. Que ninguém podia ser atendido, nenhuma oração poderia ser atendida se ele fosse um pecador que não merecesse ser ouvido. Então, ali acontece algo sobrenatural. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Mas o que é que esse texto tem a ver comigo, com você, com muitas pessoas que estão ouvindo hoje? Muitas pessoas, lamentavelmente, hoje estão ouvindo essa palavra, se lembrando do dia que é, querendo poder estar numa comunidade de fé, numa igreja, num lugar onde elas possam adorar a Deus. Mas elas se sentem culpadas, elas se sentem acusadas, elas não conseguem se sentir bem no lugar onde elas gostariam de estar. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que vem para dizer a você: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados foram pagos naquela cruz há mais de 2000 anos, quando Jesus derramou o sangue dele. Este sangue comprou um perdão eterno para todos os pecados que haviam sido cometidos antes, durante a passagem dele pelo mundo e depois da partida dele para o céu. Os seus pecados foram perdoados. Já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Por meio de Jesus você pode receber o perdão dos pecados e você não precisa se sentir acusado, não precisa se sentir culpado, porque Jesus perdoou os seus pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele para que você não perecesse nessa culpa, para que você não vivesse debaixo de condenação, mas para que você tivesse vida. Por isso, levante a sua cabeça, porque Jesus já te perdoou e Jesus está convidando você para adorá-lo, para buscá-lo, e você pode estar na presença dele, sim, porque você foi purificada, purificado e perdoado dos pecados. E é por isso que nós vamos orar, não mais para nos livrar da condenação, porque essa ele já afastou de nós, para louvar e glorificá-lo. Querido Deus, Pai maravilhoso de bondade, de graça, de misericórdia, eu quero te louvar, te bendizer, te engrandecer. Quero glorificar o teu nome, meu Pai. Pai bondoso, Pai amoroso, obrigado porque o teu perdão foi derramado sobre nós no exato momento em que Jesus entregou o sacrifício perfeito naquela cruz. Quando ele estava lá com os braços abertos, estendidos no madeiro, ele disse: está consumado, está pago. Nenhuma condenação pode prevalecer sobre aqueles que têm Jesus como seu Senhor, que o receberam como Salvador e que querem receber esse perdão. Deus poderoso de graça e bondade, há muitas pessoas que me ouvem agora e que têm dificuldade de receber isso no coração, porque foram afetadas pela lei, pela religião, e não conseguem se desprender dessa culpa, dessa condenação, desse peso, desse fardo. Mas a tua palavra me mostra que o Senhor é poderoso para alcançar essas almas, para poder derramar do seu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. E é isso que eu te peço agora, meu Pai querido. Visite as pessoas que se acham nessa condição, que se sentem indignas, incapazes, que não se sentem adequadas para estar no meio da comunidade. Pessoas que sofreram o preconceito, os olhares maldosos e que se sentem condenadas. Mas a tua palavra diz que o teu Filho não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Obrigado, Senhor, porque tu podes fazer isso agora. E eu peço, visite cada uma dessas pessoas, que elas possam se sentir aliviadas, que elas possam se sentir aceitas, que elas possam glorificar a Ti pelo sacrifício de Jesus, que pagou por todos os nossos pecados. E assim, ó Deus, que elas possam estar na Tua presença te glorificando hoje, em comunhão com a Tua igreja. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você esqueceu de dar um like, apertar o joinha, faça isso agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações e, por favor, compartilhe o link dessa palavra com muitas pessoas. Compartilhe, peça para elas acompanhar essa palavra. Quem sabe Deus quer falar com elas a partir desse vídeo agora. Que Deus te abençoe.